Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Alexandre Hall, que é médico endocrinologista e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Alexandre, um prazer te receber aqui novamente. Eu fui obrigado, entre aspas, né, a te chamar novamente, porque o seu primeiro episódio foi um sucesso. As pessoas me chamavam e falavam: Marcelo, você tem que trazer de novo aquele médico, porque foi muito esclarecedor o primeiro episódio com ele, e você está aqui de novo, uma grande honra novamente poder te entrevistar. A honra é minha, fico feliz que esse projeto está andando dessa maneira e que a gente consiga levar informação de qualidade para todos que estão nos ouvindo. E hoje o nosso assunto, Alexandre, é um assunto que está na mídia, nas redes sociais, que é a busca do corpo perfeito. Hoje a gente abre o Instagram, várias pessoas difundindo informações talvez inverídicas, com corpos perfeitos, uso indiscriminado de hormônio, e eu já queria começar te perguntando sobre isso. Quais são os hormônios comumente usados em excesso por essas pessoas e as consequências que existem para a saúde disso? Então, Marcelo, a minha especialidade é invadida, né? Por isso. Então, as pessoas roubam os hormônios que eram para ser usados para tratar doenças para objetivos estéticos, seja para emagrecer ou para aumento de massa muscular. Então, disparados, esteroides derivados de testosterona são os mais usados. Então, tem a testosterona, mas aí tem os derivados, né, que parte dessa molécula, que é o ciclopentano, peridofenantreno. Então, eu tenho oxandrolona, eu tenho estanozolol e assim sucessivamente. Mas também tem outros, por exemplo, hormônio de crescimento. Os derivados dos hormônios da tireoide podem ser usados para emagrecimento. Você sabe que até a insulina pode ser utilizada em ciclos de anabolizantes? Então, sai de situações que parecem muitas vezes simples até situações extremamente complexas de praticamente todos os hormônios. E isso é um risco à saúde, né, Alexandre? Quais os efeitos colaterais que isso pode ocorrer? De coisas bobas, como, por exemplo, usar derivados de testosterona e ter acne, oleosidade da pele, queda de cabelo, mas pode ter infertilidade, alteração de mama, alteração hepática, alteração cardíaca e morte. Sim, o uso de hormônios em excesso é sabidamente causa de morte. Existem sinais que a gente pode identificar que essa pessoa está usando hormônio de forma inadequada? Sem dúvida, né? Então, eu acho que um grande laboratório da vida real são as academias, né? Você vai na academia e você vê aquela pessoa mudando em 30 dias. Aquele corpo muda de maneira abrupta. Aí aparece espinhas no rosto ou no dorso, uma oleosidade da pele. Se for mulher, você ouve claramente uma voz mais grossa. Então, é muito fácil de identificar hoje, em público, pessoas que estão usando derivados de esteroides anabolizantes. O problema é que, muitas vezes, isso não é visto por todo mundo. Por exemplo, a mulher pode ter o aumento de clitóris, ela pode ter alteração da mama, ela pode parar de menstruar. E se ela não se atentar que aquilo ali é um sinal de gravidade do que ela está fazendo, está colocando a vida dela em risco, isso vai passando, até que alguma coisa realmente mais grave aconteça. E alguns pacientes falam: eu vou usar hormônio que eu preciso emagrecer rapidamente e isso é bom. Isso é um mito, né? É uma falácia. Nunca emagrecer rapidamente usando alguma substância é bom. Nunca, sem nenhuma exceção. Então, muitas vezes vão usar, nesse caso, derivados de hormônio tiroidiano, T3 e T4. O que pode acontecer se eu usar derivados de T3 e T4 para emagrecer? Acelerar o coração, arritmia cardíaca, tremor de mãos, alteração de sono. Qualquer um que está nos ouvindo entende que isso não é bom e coloca a vida dessa pessoa em risco. Ou mesmo, às vezes, existem alguns derivados de testosterona que secam para depois aumentar. É até uma estratégia que eles usam. Então, até derivados de testosterona podem fazer diminuir peso num determinado momento, mas aí a gente cai naquela mesma situação. Acne, oleosidade da pele, queda de cabelo, alteração de fígado, alteração de coração. Então, nunca o benefício vai ser maior do que o risco. Sempre o risco é maior do que o benefício. Alexandre, como é que está a perspectiva da regulamentação desses hormônios para uso não médicos? Como é que você vê? Eu acho que a gente
quando eu falo eu falo assim, sociedades médicas, conselhos regionais e Conselho Federal de Medicina, né, Marcelo? Então, a gente teve uma luta árdua 2022 até início de 2023, com a publicação da Resolução 2333 do Conselho Federal de Medicina em março do ano passado, onde se proibiu a utilização de derivados de testosterona, derivados de esteroides anabolizantes para fins estéticos e aumento de performance. Então, hoje tem uma normativa que faz com que a gente consiga punir médicos que façam a utilização errada desses hormônios. Então, é tentando fechar essa porta desse abuso, porque tomou conta das redes sociais, tanto de médicos como de não médicos, que no exercício legal de medicina promovem e estimulam a utilização desses hormônios e que, no fundo, acabam fazendo muito mais mal do que bem. E você tem visto na tua prática pessoas usando hormônios de forma indiscriminada? De maneira avassaladora. Eu falo com tristeza isso. A gente vê isso aumentando de maneira galopante. Eu acho que esse cenário com a pandemia piorou. Eu acho que as pessoas ficaram mais em casa, depois as redes sociais estimularam isso de uma maneira nunca vista até então. Então, nos consultórios, a gente vê claramente as pessoas chegando e olha que eu pego as complicações. Eu sou o cara que não faço isso, então eu pego as complicações. Então, se antes era uma coisa do tipo assim, uma por ano, agora é diário. É dessa magnitude. E não sou eu, Marcelo. Todo médico e toda médica que trabalha de forma séria e ética enxerga isso. E como é que a gente percebe isso? Nos grupos de WhatsApp, onde tem os médicos reunidos, as pessoas comentam isso em todos os lugares, não só em Santa Catarina, no Brasil inteiro. Então, isso é um problema de saúde pública do nosso país. E o uso indiscriminado também tem um efeito na saúde mental desses pacientes. Sem sombra de dúvida. Então, é importante observar que, por exemplo, se eu usar... Eu vou começar com o da tireoide. Excesso de hormônio tireoidiano pode deixar a pessoa acelerada, irritabilidade, de uma maneira geral, insônia. Tudo pode piorar. Testosterona, a mesma coisa. Pode vir agressividade além da irritabilidade. E o detalhe, não só em homens, como em mulheres também, esses efeitos colaterais em sistema nervoso central, eles são cada vez mais comuns, porque tem um outro ponto que eu acho que é super importante. Saímos da fase onde eles dizem assim, vamos usar só um pouco de hormônio para dar um up. Não tem mais limite. Então, o que a gente vê, muita gente usando 5, 10, 20, 30, 50 vezes o que o corpo normalmente produziria. Por quê? Porque o objetivo não tem fim. É sempre querer mais e querer mais e querer mais. Mais músculo, menos gordura, só que quanto mais vai para esse lado, maiores os efeitos colaterais. A gente vê na internet também muitas pessoas falando, isso aqui é seguro, é uma alternativa. Há uma alternativa segura? Nenhum dessa utilização de hormônios para fins estéticos é segura. Deixa eu olhar para lá. Nenhuma é segura. A solução, Marcelo, sabe que hoje tem um negócio chamado fisiculturismo natural, onde pessoas aumentam massa magra sem uso de esteroides anabolizantes. Então, é possível, claro que é possível. Uma dieta bem controlada, uma atividade física bem feita, sono bom. Então, aqui a equipe multidisciplinar é interessante. Então, nutricionistas sérios que ajudem essa pessoa que quer melhorar, claro que é possível. Então, a gente tem que bater nessa tecla. Há caminho sem o abuso dos hormônios? Sim. O problema é que o abuso dos hormônios é mais fácil, é mais rápido. Só que ele é justamente o que gera todos os efeitos colaterais, incluindo morte, diferente do que você cuidar da alimentação, fazer atividade física regrada, dormir bem, cuidar da cabeça, nunca vai trazer esses efeitos colaterais. Queria fazer um gancho com o nosso outro podcast. Nós falamos muito em hipogonadismo, reposição de testosterona em homens, mas o que a gente tem visto hoje na prática é que muitas mulheres têm feito reposição de testosterona. Isso tem evidência científica? Mulher não faz reposição de testosterona, ponto. Vou repetir, mulher não faz reposição de testosterona. Existe uma exceção, que é o distúrbio do desejo sexual hipoativo de mulheres na pós-menopausa, que tem queda de libido e que a gente descarta todas as outras causas. E que, na imensa maioria das vezes, tem alterações que têm a questão emocional de envolvimento. Nesse caso, eu poderia fazer um teste terapêutico com uma dose baixinha de testosterona manipulada. Nunca
em dose suprafisiológica. Então, eu vou te falar assim, 99,9% de pessoas que você conhece, mulheres que você conhece e que estão usando testosterona com ou sem acompanhamento médico, não tem indicação médica. Então, hoje existe um abuso de médicos e médicas que usam testosterona para mulheres sem indicação, mas ainda mais do que isso, mulheres que vão no underground, no submundo, porque o acesso existe, né? E usam a testosterona para aumentar a libido, para melhorar ânimo, para melhorar a performance, para diminuir gordura, para, aspas, tratar lipedema. Nada disso é ciência. Eu diria que isso tudo é bruxaria, é maldade, é má prática, seja médica ou não médica. A gente bate muito em cima disso, Marcelo. Por quê? Porque a gente sabe que... Para que a gente faz medicina? Não é para ajudar as pessoas e fazer bem para elas. Isso não é fazer bem. Isso é fazer mal. Isso é poder gerar alguma coisa que pode levar, inclusive, esses sujeitos para o Conselho Regional de Medicina para serem punidos eticamente. Porque eles vão incorrer em imperícia, negligência ou imprudência. Então, quando a gente faz um podcast desse, é para chamar a atenção também para colegas médicos, para não caírem nessa tentação de fazerem mal e tentar fazer mais bem para essas pessoas. E não é dando hormônio que vai ajudar. Na tua opinião, as redes sociais têm influenciado as pessoas a fazerem uso indiscriminado de hormônios? De maneira caótica. Porque o algoritmo, ele replica as informações a partir do momento que você clica nela. Então, uma pessoa... Eu gosto dessa frase. Eu não acho que nós vamos ser capazes de mudar quem está decidido em usar o hormônio. Eu não acredito nisso. Eu acredito que um programa como esse é capaz de mudar quem tem dúvida se quer usar o hormônio. E para essas pessoas a gente tem que dizer o que a gente está falando. E o algoritmo, ele replica as pessoas que falam o contrário do que eu estou dizendo. E que cada vez é maior. Por quê? Porque é um negócio. Porque dá dinheiro. Porque a gente está falando de pessoas que colocam implantes hormonais no seu consultório com anabolizantes. E que dá um dinheiro no seu consultório. Porque o que a gente tem? A gente tem a lista C5 da Anvisa, que coloca a testosterona lá e que tem uma exigência de uma lei federal de 2000, que para cada receita eu tenho que botar o CID e o CPF. Essa é a lei. E o que acontece nos implantes hormonais? Simplesmente quebra essa lei. Ela faz o quê? Vende-se esses implantes e esses médicos têm no seu consultório, colocam em homens e mulheres e ninguém tem um relatório com uma receita com o CID e o CPF. Então, nós estamos, na realidade, proliferando por meio das redes sociais esse cenário que é um cenário errado. E que cabe um chamamento aqui, inclusive, para os órgãos de fiscalização, não do CRM, eu falo, inclusive, que tem a ver com as farmácias de manipulação. Então, a gente tem um processo que a gente está brigando lá na Anvisa, a gente está brigando em várias esferas para que isso seja falado e falado. Por quê? Porque o leigo, ele muitas vezes não sabe do risco que ele está correndo. E vai lá e põe altas doses de hormônios de coisas que muitas vezes não tem bula, que é o caso desses implantes, e que pode fazer muito mais mal do que bem. Volto a falar, a gente pega as complicações nos consultórios dos médicos éticos. Alexandre, para deixar bem claro para quem está nos ouvindo, o famoso chip da beleza não tem evidência científica? Zero. Chip da beleza não é tratamento de doença. Então, o chip da beleza é um pseudônimo horroroso para um implante de gestrinona. A gestrinona é um hormônio estudado durante algum tempo para tratamento de endometriose na formulação oral. É interessante, Marcelo, que a denúncia original para a Anvisa para botar a gestrinona na lista C5 partiu da gente, da SBEM, né? Um documento assinado por mim, isso no final de 2021, e a gente conseguiu dar alguns passos para evitar isso. A gente vê menos propaganda, né, sobre os chips da beleza, mas eles continuam acontecendo. Então, a gente ressalta, não se deve utilizar a gestrinona como um instrumento para benefícios estéticos. Ele está errado. Ele pode causar danos de leve a alta intensidade, incluindo morte. E esses hormônios também impactam na fertilidade, na saúde reprodutiva. Sem dúvida. Então, se eu botar, por exemplo, se eu usar testosterona em alta quantidade num homem, com a via de administração que for, injetável, implante, o que for, eu levo à diminuição da produção de espermatozoide, podendo causar oligosospermia ou até azospermia. Pode ser até infertilidade total. E nas mulheres que começaram a usar esses derivados à torta e à direita, também elas podem fazer amenorreia, parar de menstruar,
e muitas vezes perder a própria fertilidade. E o pior, né, Marcelo? A idade está começando mais cedo. Então, a gente está vendo adolescentes usando os anabolizantes. Então, adultos jovens, homens e mulheres usando esses derivados anabolizantes, um dos grandes riscos é a perda da fertilidade. E talvez ali eles não estão nem preocupados com isso, porque eles dizem assim, mas eu quero ser pai, eu quero ser mãe daqui a 10 anos. Às vezes não vai ter uma segunda chance de tantos hormônios que eles usam. E a gente tem observado muitas complicações. Eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos ouvindo, que complicações mais comuns você tem visto nesse uso indiscriminado de hormônios? Então, desde as dermatológicas, como eu já citei, então, a acne, oleosidade da pele, queda de cabelo, alterações que tangenciam a questão de fertilidade, alterações, no caso das mulheres, alteração da voz, a voz grave, alteração de clitóris, alterações hepáticas, a gente cada vez vê mais, a Sociedade Brasileira de Hepatologia tem estado junto com a gente nessa briga, porque eles têm pego cada vez mais insuficiência hepática associada ao uso de anabolizantes, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia cada vez está mais próxima da gente, porque eles estão vendo também arritmias não fatais, que é o principal motivo de morte. Essas mortes súbitas de usuários de anabolizantes que aparecem nas mídias sociais, aí geralmente é uma arritmia fatal, mas também você pode ter hipertensão, dislipidemia, que aumenta o risco cardiovascular para eventos tromboembólicos ou mesmo ateroscleróticos. E, em última análise, no final disso tudo, o que acontece? Morte. Claro, tu vai dizer assim, mas é um que morre de 10 mil que usa. Não era para ninguém estar morrendo. Não devia ter número de morte associado ao uso de hormônio, que é para tratar doenças de déficits hormonais. Então, o que a endocrinologia é? É uma especialidade médica que cuida dessas deficiências hormonais, nas quais eu vou colocar no normal, no equilíbrio. Eu não quero pouco, eu não quero muito. Eu sempre busco o eutiroidismo, o eugonadismo, a euglicemia. Eu não quero os extremos. E aqui a gente está falando de algo que rouba o lugar precioso, que é do tratamento de doenças, e põe num lugar maldito, que é criar doenças com a utilização desses hormônios. Alexandre, a gente está chegando no final do nosso podcast. Eu já agradeço a você novamente por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando sobre o perigo do uso indiscriminado, sem orientação médica, de hormônios. Eu queria dar um primeiro recado para pais e mães que tenham adolescentes que vejam que está usando alguma coisa, que o corpo está mudando. Fiquem atentos. Isso é mais comum do que vocês podem imaginar. Esse é o primeiro recado. Segundo, adultos que queiram buscar um corpo mágico, não caiam em tentação do uso dos hormônios. Você vai pagar um pedágio muito caro. Muito caro. Então, o caminho da saúde ele é o mais difícil? Cuidar do sono, cuidar da alimentação, fazer atividade física regular, mas acreditem, é o que vale a pena, é o único que vale a pena. Então, fujam e desconfiem se o seu médico oferece um hormônio sem um motivo. Desconfie. Médico que diz assim, mas é melhor ficar com a testosterona de 800 e a tua é só 600. Não acredite nisso. Isso é falso, isso não é ciência. E sempre que tiver alguma dúvida se o médico tem especialidade, consulte o Conselho Regional de Medicina, veja se tem RQE. Essa é uma das estratégias para minimizar isso. Então, busque médicos e médicas de confiança. Se tiver dúvida, vá para uma segunda opinião, mas não use hormônio desnecessariamente, porque, indubitavelmente, vai fazer mais mal do que bem. Alexandre, muito obrigado. Foi muito bom conversar com você. Te agradeço mais uma vez. Eu agradeço a todos que ficaram com a gente até agora. Esse foi mais um episódio do podcast Sua Saúde. Até a próxima. Obrigado, Alexandre. Obrigado, agradeço novamente. Obrigado. Muito bom.